Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, para quem ainda não se inscreveu na Revolução da Consciência, que foi a aula magna que eu dei no dia 23 de novembro, abrindo aí o acesso na verdade, criando, né, uma nova confraria aí, onde a gente vai se encontrar para discutir os assuntos do momento, uma vez por mês, e junto um pacote de 3 cursos aí do iniciante ao avançado, para dar esse suporte, e ainda tendo acesso a um workshop que eu farei, chamado A Tempestade Perfeita 2026. A gente vai falar tudo que pode acontecer, que está no nosso horizonte aí, que pode impactar o ano de 2026. Ok? Links aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Fala, professor Cobori, tudo bom? Meu nome é Vinícius, eu moro aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts. Você é uma das pessoas que me ajudou bastante, assim, a amadurecer com relação à economia, a ter uma visão de mundo que eu não tinha antes, e assim, eu agradeço muito o senhor, sou muito agradecido. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, o que você acha, assim, de influenciadores como o professor Rock, que paga de intelectual, mas quando é refutado, ele vai e processa as pessoas, como ele está fazendo com o Felipe Durante, né? Não sei se o senhor acompanhou, e queria saber a opinião do senhor sobre isso. Bem, vamos lá. Vinícius de Massachusetts, nos Estados Unidos. Vinícius, bom, na realidade eu não estava sabendo, mas você falando aqui, né? Acho que eu já comentei alguma coisa aqui sobre. Eu nem falo muito desse professor Rock, porque uma vez vocês me questionaram aqui, eu assisti um vídeo dele e eu achei muito suco de senso comum, né? Então, pseudos especialistas em geopolítica, que na realidade fica repetindo um monte de senso comum, eixo do mal, né? Você vê todo esse discurso, e eu, na realidade, não me preocupo muito com ele, eu me preocupo porque ele tem muitos seguidores, e eu me preocupo como as pessoas seguem, né? Uma figura como essa, que na realidade não acrescenta nada, né? Ele fica, na realidade, massificando um monte de falácias, né? De senso comum, e acaba influenciando essas pessoas, né? Se não me engano, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Então, a minha preocupação é essa, e na realidade a minha função aqui, acho que como a do Felipe Durante, que é uma pessoa que eu respeito bastante, né? O Felipe Durante fala muito, mora na China, é um engenheiro, né? Uma pessoa capacitada, e outra, fala da realidade, né? Do que a gente vê. Então, esses pseudos intelectuais, eles falam de um outro mundo, né? De uma outra realidade que só eles enxergam, e infelizmente a gente está num momento, né? Principalmente com essa polarização de pessoas que vivem em outra dimensão, né? De realidade. As pessoas, e a gente tenta, na realidade, trazer as pessoas aqui para a realidade. Então, esse suco de senso comum que ele divulga lá, que eu acho que é bastante perigoso, né? Tipo, chamar os países que teoricamente são inimigos do sistema imperialista americano de eixo do mal. É só você olhar a história, né? Quem é que realmente está praticando o mal no mundo há tanto tempo, né? Não só o velho continente, né? Que colonizou, tentou colonizar e colonizou boa parte do mundo, né? Só causou males, né, nesses países onde eles fizeram essas atrocidades, né, no período colonial, e depois do pós-guerra, né, que esses países, na verdade, a Europa destruída, o Japão destruído, eles tiveram que, alguns foram expulsos, né, de onde eles foram colonizados, mas a maioria depois teve um processo de descolonização, porque eles precisaram sair, até porque eles precisavam reconstruir os seus países, né, mas cometeram atrocidades na maior parte do mundo, né. E no final do pós-guerra, na verdade, quem assumiu esse papel de colonizador foi os Estados Unidos, né. Então, desde o pós-guerras aqui, não teve nenhum ano que eles não tentaram ou mudar regimes nos países que eles achavam que eram contra o sistema imperialista americano, via soft power, tudo que a gente já falou aqui, e através de guerras, né? As guerras que eles implementaram, incentivaram no resto do mundo. Então, e aí tem todo esse lobby, né? Tem todos esses pseudo-intelectuais, influenciadores que ficam tentando propagar isso, e pintar, na realidade, o resto do mundo como se fosse inimigo
do sistema imperialista americano, né? Chamando de eixo do mal, né? Quando fala da China, da Rússia, é o eixo do mal. Isso é tudo balela. A gente precisa, na verdade, estudar a história, ver o que realmente aconteceu ao longo da história. E por isso a minha crítica, e se ele está fazendo isso, na realidade, era de se esperar, né? Até pela origem dele, né? Existe um certo lobby nessa origem que ele tem de fazer assédio judicial, né? Ou seja, você não tem como contestar o que os outros falam, porque eles, na realidade, passou um bom tempo sozinho, né? Na internet, nas redes, propagando, né, esse suco de senso comum. Agora que eles começaram a ser questionados e não tem argumentos, né, para contrapor os questionamentos que são colocados contra aquilo que ele fala, cabe a eles o assédio judicial. Cabe a eles tentar utilizar desse lobby, dessa rede de pressão política, né, de influência que eles têm para tentar calar as vozes que são críticas, né? Então, na verdade, aqui todo o meu apoio ao Felipe Durante e vocês que me seguem, todo o apoio também, né? Eu acho que vocês têm que dar ao Felipe Durante, porque esse tal de professor Roque aí é um pseudo-especialista que só fica criando espantalhos e divulgando o senso comum, né? Então, acho que a gente está num movimento aqui na internet de conscientização, né? Na verdade, de análise material da realidade do que realmente acontece. Ok? Vinícius, então essa é a minha opinião. Espero que vocês deem todo apoio ao Felipe Durante. Forte abraço. Vamos aqui à nossa próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Alex Marques, sou advogado de Goiânia. Ouço há mais de um ano o neurocientista Miguel Nicoleles falando sobre a bolha de inteligência artificial e, mais recentemente, ouço sua opinião sobre o assunto. Mas o que gostaria de saber é quais serão os efeitos para as pessoas comuns quando a bolha estourar. Vai respingar em outros setores? E como proteger nossos investimentos dessa crise que parece que será global? Obrigado. Bem, vamos lá. Alex de Goiânia, Goiás. Professor Miguel Nicoleles é um outro que eu admiro bastante. Inclusive, fui convidado há uma semana, né? Eu devo estar junto com o professor Nicoleles no Critique Podcast lá no início do ano que vem. Então vai ser um prazer eu estar pessoalmente com ele para a gente falar sobre esses assuntos e, naturalmente, vai sair esse assunto da bolha de inteligência artificial, né? Então eu tenho bastante convergência assim, com o que pensa o professor Miguel Nicoleles e tenho toda admiração por ele, né? É um cientista, um neurocientista, praticamente o melhor. Se você vê a produção desse cientista, você vê que ele está aí há muito tempo com a produção científica dele e, com certeza, na minha opinião, um dos melhores neurocientistas na atualidade no mundo, tá? Então, acho que a gente tem que escutar o que o professor Nicoleles faz, além de, obviamente, ter todo esse lado dele humanista, de que se preocupa com o futuro da humanidade, né? E não só com esses retornos econômicos que a grande parte da ciência tem sido capturada, né, para trabalhar a favor dessas tecnologias e desses retornos econômicos que o sistema capitalista impõe, que todos nós temos que perseguir isso. Eu acho que não, né? Então, o professor Nicoleles ele tem sido uma voz aí crítica, né, a esse nosso sistema. E eu acho que a gente deve considerar o que ele fala. Bem, sobre a bolha de inteligência artificial, acho que eu comentei, inclusive, lá no Critique Podcast, né? Tem um vídeo aqui no canal de um corte desse aqui que eu coloquei na quarta-feira, que eu resolvi falar um pouco sobre isso. Devo falar mais, né, nesse nosso workshop lá, Tempestade Perfeita, aí na nossa confraria, né, eu devo entrar em mais detalhes com dados. Então, se você ainda não faz parte, novamente o link está aqui na descrição do vídeo, tá, para você fazer a sua inscrição. Mas a sua preocupação é quais os reflexos, né, para o cidadão comum disso aí. Tem um curso meu também, eu não lembro qual, que eu falo sobre os mecanismos de transmissão de uma crise, né? Então, toda crise ele acontece exatamente da mesma forma, né? Como quando estouram essas bolhas. Então, nessa minha aula que eu dou sobre os mecanismos de transmissão de uma crise, eu cito lá desde a bolha, desde a Grande Depressão, né? As mais conhecidas, né? A Grande Depressão em 1929, o estouro da bolha.com, que foi do Nasdaq, né? Em 2001, o próprio subprime agora em 2007, 2008, e agora essa grande crise financeira que está se avizinhando aí da bolha de inteligência artificial. Então, não vou entrar em detalhes aqui, tem um vídeo da quarta que eu falo um pouquinho, mas a sua dúvida é como é que isso se transmite e como é que isso chega, né, no cidadão comum. Na realidade, quando você estoura uma grande bolha, uma bolha trilionária como essa,
de inteligência artificial, tem muita gente que colocou dinheiro nisso aí. Estou falando muitos investidores, muitos cidadãos comuns e você tem uma ideia, a capitalização de mercado dessas empresas é quase a economia americana, né? Então não faz menor sentido. Na verdade, até quem é a favor, né, quem é entusiasta disso já admite que existe uma bolha. O próprio Sam Altman, né? Inclusive, engraçado como são os capitalistas, né? A gente fala assim, na hora do prejuízo, eles querem socializar o prejuízo, né? E privatizar os lucros. Então, o próprio Sam Altman já falou numa entrevista que, no limite, né, esse negócio se tornou tão grande que, no limite de surgir uma crise, o governo americano, o Estado americano, seria o segurador de última instância, né? O que ele quis dizer com isso? No limite, eles vão ser resgatados, né, pelo poder do Estado americano, ou seja, vão ser resgatados assim como foram os bancos lá na crise de 2008. Então você vê, eles apostam com o dinheiro dos outros, né, com o dinheiro público. Tipo, enquanto estiver dando lucro, o lucro privado é meu, a hora que der errado, o Estado aí, a gente socializa os prejuízos. Então, é sempre a mesma história, tá? Infelizmente. Então, os próprios participantes, né, do que seria essa bolha já admitem que tem uma bolha e que em algum momento isso vai ter que ser corrigido pelo mercado, né? Então, quando estoura a bolha, qual que é o mecanismo? Vou tentar resumir. Você destrói muita riqueza. Então, todos esses trilhões que foram investidos e que transformaram em capitalização da empresa em valor de mercado, de repente isso vai sumir, vai virar pó. Então, você destrói muita riqueza. Quando você destrói riqueza, você começa a sugar riqueza de onde ainda existe riqueza, né? Então, digamos, você é um grande fundo que investiu lá na OpenAI ou na Microsoft, que a OpenAI não tem o capital aberto. E aí você perdeu lá o seu fundo, assim como na crise subprime, de repente era um fundo de 100 bilhões de dólares, virou 10 bilhões. Então você destruiu 90 bilhões de riqueza. Quando você começa esse movimento no mercado financeiro, o que a gente chama, você tem que cobrir, né, tudo isso que está sendo destruído. E aí você começa a liquidar ativos da economia real, onde realmente existe riqueza. Então, se destruiu riqueza aqui, você tem que começar a liquidar outras posições que você tem. Então, isso é um efeito dominó. Você começa o mercado como um todo destruiu riqueza nessa bolha, começa a liquidar os ativos da economia real ou de outros investimentos que tem, e aí você tem um efeito cascata. E você começa a destruir riqueza no resto dessa transmissão, no resto dos ativos da economia real, do próprio mercado financeiro. E aí você tem uma crise que a gente chama de crise de liquidez. Então, quem tem dinheiro para de fornecer dinheiro no sistema financeiro. Imagine o sistema bancário, né? O sistema interbancário, que a gente chama aqui do mercado interbancário, que é o mercado entre os bancos, né? O mercado entre os bancos, todo dia eles trocam recursos entre eles para fechar a contabilidade de todo mundo. Então, numa grande crise dessa de liquidez, que a gente chama crise de liquidez, porque a liquidez some. Então, quem tem realmente dinheiro real para de fornecer dinheiro real para o resto do mercado. E quem não tem começa a quebrar, porque aí esse mercado trava. Você tem uma crise de liquidez. Então, quando o mercado trava, você deixa de ter crédito também na economia. Então, tudo que é movimentado através de crédito começa a congelar. Imagine, só um exemplo simples. Você não consegue mais vender carro financiado. Só vai comprar carro que a gente comprar à vista. Então, o mercado automobilístico trava. Então, e hoje em dia, na economia, tudo depende de crédito. Então, quando o crédito trava a economia como um todo. E aí as empresas também começam a quebrar, né, numa situação dessa. E aí, obviamente, o Estado acaba sendo ele que socorre todo mundo, né? Para ele destravar essa crise de liquidez, o Estado vai lá e começa a injetar dinheiro, assim como foi na crise do Nasdaq, assim como foi na crise do subprime, onde o Estado americano injetou trilhões, né, de dólares na economia para tentar destravar essa liquidez, para tentar movimentar, né, colocar dinheiro na economia para o dinheiro voltar a circular. Todos criticam, né, o Keynes, mas o Keynes fala isso na teoria dele, né? O Estado realmente como disse o Sam Altman, né, o segurador de última instância. Quando todo mundo para de gastar na economia, quem gasta é o Estado. Lembre-se, o gasto de um é a renda do outro. Se você deixa de comprar um carro, você deixa de gastar para comprar um carro, quando você gasta para comprar um carro, é a renda da empresa que te vendeu o carro. Quando a empresa gasta pagando o salário de alguém, é a renda de quem está recebendo o salário. Então, o que o Keynes diz é que nesses momentos de crise no mercado, né, na economia real, todo mundo para de gastar. Por quê? Por segurança, né? Não sei o que vai acontecer, tal. Se eu ia
comprar um imóvel, eu não compro. Se eu ia comprar um carro, eu não compro. Se eu ia trocar minha geladeira, eu não troco. Isso para quem tem dinheiro, tá? Que é a minoria da sociedade. Aqueles que não têm outros tipos de preocupação de perder a renda, porque se a empresa quebrar, eu perco meu emprego, perco minha renda. Então, vira uma crise generalizada, e aí, nesse momento, que o Estado tem que entrar. O Estado entra gastando, porque ninguém mais está gastando, o Estado gasta para gerar renda para todo mundo. Para gerar renda para as empresas, para gerar renda para os trabalhadores, não é isso? Para gerar renda no próprio sistema financeiro. Então, o Estado entra nesse momento, né? E aí, esses caras de pau que defendem o neoliberalismo, inclusive, o que eu estou falando agora, o Sam Altman, né, que é os altos defensores do livre mercado, o laissez-faire, né, que o mercado resolve tudo, eles mesmos já estão dizendo que quem vai resolver no limite lá vai ser o Estado. Então, é para a gente não acreditar nessas conversas, né, que está em livros, né, que está na internet, que está na cabeça desses caras, porque eles mesmos sabem que é o Estado, como diz, eu sou contra o Estado, eles são contra o Estado para os outros, né, são a favor do Estado para eles. Então, o mecanismo de transmissão é justamente, de forma resumida, isso, né? Você começa lá destruindo riqueza quando estoura a bolha, e aí essa destruição de riqueza como essa riqueza sumiu, ela começa a sugar a riqueza de onde realmente existe, e aí quando ele começa a sugar essa riqueza, ela começa a quebrar várias empresas que dependem dessa liquidez, e o mercado rapidamente trava, porque quem tem liquidez não quer dar liquidez para os outros, né? Trava o mercado de crédito, tudo aquilo que depende de crédito, né, para circular na economia, deixa de circular, e o mercado simplesmente para, né? Quem tem dinheiro não gasta, e quem não tem acaba ficando sem, né? Acaba quebrando, ok? Então, geralmente é isso aí. Numa grande crise dessa, qual o setor vai sofrer? Todos. Todos os setores sofrem, e a gente tem que estar preparado para isso. Tá ok? Alex, espero ter te ajudado aqui de forma resumida. Vamos aqui à próxima pergunta. Boa tarde, professor. Espero que esteja bem. Me chamo Gregory, sou de Taboão da Serra, São Paulo. No último vídeo do dia 22/11, o senhor mencionou ter ido ao jogo do Corinthians, então acredito que deva ser um torcedor. Visando o cenário político e econômico atual do time, como o senhor avalia o projeto Safiel? Se me permitir uma segunda, qual o plano ideal para uma instituição desse tamanho se reerguer? Sei que o cunho do canal não é falar de futebol, mas por se tratar do planejamento financeiro, acredito que o professor tem excelentes dicas de sucesso. Grande abraço e vai Corinthians! Bem, vamos lá, Gregory, tá bom você? Bom, como eu disse, obviamente, né, se eu fui lá na arena, eu sou corintiano, né? Inclusive vou agora domingo, Corinthians e Botafogo de novo, e vou Corinthians e Cruzeiro, dia 14/12, na Copa do Brasil. Então eu sou realmente corintiano e sempre que eu vou eu fico com essa mesma indignação sua e de vários, né, de praticamente todos os torcedores do Corinthians. Como que um time desse tamanho, com uma torcida como a do Corinthians, que para mim é muito maior que a do Flamengo, eu sempre defendo isso porque a torcida do Flamengo, na realidade, ela é grande quando você olha o Brasil todo. Por quê? Porque, principalmente quando eu era menino, né, era mais novo, se você não morasse em São Paulo ou no Rio, você só assistia jogo do Campeonato Carioca, porque a Globo é do Rio de Janeiro, então a Globo transmitia os jogos do Campeonato Carioca no Brasil todo. Então isso influenciou a criar essa imensa torcida que o Flamengo tem fora do Rio de Janeiro. Mas quando você olha só no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo ela é menor proporcionalmente do que a torcida do Corinthians é só em São Paulo, né? Só depois de algum tempo que a Rede Bandeirantes passou a transmitir os jogos do Campeonato Paulista no resto do Brasil, que aí começou a ter mais torcidas dos times paulistas fora de São Paulo, né? Mas se você pegar só São Paulo e só Rio, a torcida do Corinthians é muito maior. E outra, a torcida do Corinthians é muito mais engajada, né? É muito mais fanática pelo time. Então, para mim, não porque eu sou corintiano, a torcida do Corinthians é muito maior que a torcida do Flamengo. E por que eu digo isso? Como é que um time como o Corinthians, com a torcida do Corinthians, pode ter algum tipo de dificuldade financeira? Isso não entra na minha cabeça como um gestor de empresas, né? Gestor empresarial. Qual empresa não gostaria de ter, né, clientes fanáticos querendo comprar os seus produtos, querendo ver os seus jogos, né? Quando você olha o time como uma empresa, qual empresa não gostaria de ter, né, milhões de clientes que fariam qualquer coisa para comprar o seu produto? Qualquer empresa gostaria disso. Então, com essa visão empresarial e como torcedor, quando eu vou assistir os jogos do Corinthians e eu vejo a dificuldade que o time tá, não entra na minha cabeça
esse tipo de coisa, né? Então, aqui a indignação do torcedor, né? E agora, tentando responder a sua pergunta. O projeto Safiel, eu não conheço ele profundamente, né? Inclusive, se tiver algum torcedor do Corinthians quiser enviar aqui materiais para eu dar uma olhada, eu me predisponho a fazer isso. Mas, pelo que eu sei, a Safiel é uma SAF, né? Da lei lá que foi criada em 2021. SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, né? E no caso do Corinthians, a Safiel é eles criar, porque a SAF permite que um empresário, um grande investidor, vá lá e compre o departamento de futebol de um time, né? Só a parte do futebol e profissionalize aquilo, torna aquilo uma empresa. A Safiel, que é o modelo do Corinthians, que para mim agrada também, é como se fosse esse grande investidor, na realidade, fosse a Fiel, fosse o fiel torcedor. Ou seja, seria até, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, né? Para quem conhece mais a fundo esse assunto, a Safiel é um fundo, seria esse grande investidor, mas é um fundo formado pelos torcedores do Corinthians. Então isso para mim faz muito sentido, até porque eu sou da época do Dr. Sócrates, da democracia corintiana. Inclusive, quando eu vou nos jogos, eu só vou com a camisa da democracia corintiana. E me agrada muito esse modelo da democracia popular, né? Ou seja, a Safiel seria o investidor, mas a Safiel seria um fundo formado pelos torcedores. Então, teria uma participação muito maior da torcida nas decisões do clube. Então, grosso modo, esse modelo me agrada. Eu não sei como isso vai ser estruturado. Tem que ser estruturado de uma forma onde, primeiro, dê possibilidade dos torcedores realmente investirem nesse fundo e dê direito de participação a esses torcedores. Seria realmente uma democracia popular do fiel torcedor. Então, esse fundo seria o gestor do departamento de futebol do Corinthians. Então, na minha visão, tá? Se isso for bem estruturado, se a SAF, sem considerar a Safiel, sendo no modelo da lei da SAF, isso conseguir ser implementado, né? Como é hoje o Corinthians, a associação civil que administra o clube, né? Se isso for negociado de uma forma correta, eu acho que é um modelo que tem tudo para dar certo, né? Obviamente, e aí a Safiel, com a participação dos torcedores, elegerem, né, pessoas competentes, né, para fazer a gestão do clube. Porque, novamente, quem não gostaria de ter uma empresa dessa, com milhões de clientes fanáticos pelo seu produto? Não tem como dar errado, tá? Se for bem administrado. Acontece que, no Brasil, eu entendo um pouquinho dessa parte da cartolagem, que eu fui diretor de um clube de golfe de Brasília, né? Depois eu cheguei a ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe. Então eu sei, até porque quando eu fui diretor do clube, foi a primeira gestão profissionalizada. Antes era como qualquer clube, né? Os associados lá elegem um presidente, um secretário executivo, diretores, e as pessoas ficam ali meio pela amizade, sem muito conhecimento de gestão profissional. Então, quando eu fui diretor do Clube de Golfe de Brasília, foi a primeira gestão que foi uma gestão profissionalizada. E a gente revolucionou lá, sob o ponto de vista da gestão do clube, né? Eu acho que eu já contei essa história em alguns podcasts, né? Que quando eu entrei nessa primeira gestão, eu fui o diretor financeiro. Então, o clube tinha já contratado uma dívida milionária na época, o Unibanco, né? Quando eu entrei, eu cancelei esse contrato desse empréstimo e renegociei a gente refazer toda a irrigação do clube de campo, que é uma coisa muito cara, né? Você imagina, irrigar um clube automatizar a irrigação, né? Trocar todo o sistema de irrigação de um campo de golfe. E eu consegui fazer tudo isso sem a gente se alavancar, sem tomar dívida com bancos, né? A dívida que já tinha sido tomada eu cancelei e negociei da gente fazer tudo isso aí. A gente conseguiu colocar no fluxo de caixa lá e fazer tudo isso com recursos próprios, encaixado no fluxo de caixa do clube, né? E aí isso nos deu uma capacidade depois de crescimento no clube, de não se endividar, de profissionalizar a gestão. E depois, obviamente, eu me tornei secretário-geral do clube e depois eu alcei um voo maior aí, sendo vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, né? Então, eu sei que um clube, se ele não for administrado como a maioria dos clubes de futebol hoje, ele tem tudo para dar certo, né? Porque se a gente pegar a gestão do Corinthians hoje, é aquela gestão arcaica, antiga, de disputa de poder, né, de interesses, não sei se tão republicanos assim, na gestão de um clube desse tamanho, né? Não é possível
que um clube como o Corinthians possa ter algum tipo de dificuldade financeira, tá? E passar por esses perrengues, né, que o nosso amado Timão passa constantemente, tá ok? Então, essa é a minha opinião. Se alguém tiver mais materiais aí para eu poder ler sobre essa fiel, eu teria o prazer de dar uma analisada com mais profundidade. Mas, de forma macro, essa é a minha visão. Como você disse, aqui não é um canal sobre futebol, mas com o corintiano e com essa visão não só econômica e financeira, mas uma visão mais empresarial. Essa é a minha opinião. Tá ok, Gregory? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor José Cobori. Meu nome é Ellen, sou servidora municipal. A minha pergunta é sobre prefeituras que investiram o dinheiro da Previdência no Banco Master. Há um grande risco de não pagamento? Os servidores podem sofrer as consequências de uma possível perda? Bem, vamos lá. Ellen, servidora municipal, muito provavelmente está preocupada porque talvez a sua prefeitura, né, esteja nessa situação. Parece que o Banco Master conseguiu distribuir os produtos dela para fundos de previdência, né, fundos de pensão de 3 estados e 15 municípios, até onde foi divulgado, né? Talvez isso seja maior. Então, eu vou dar a resposta no final, mas vou dizer o que eu já disse em algumas outras entrevistas. Assim, o Banco Master, ele não tinha toda empresa precisa de capilaridade para vender os seus produtos. Então, o Banco Master não tinha capilaridade para distribuir 41 bilhões em CDB e mais alguns bilhões aí que distribuiu para esse fundo de pensão. Então, o que o Banco Master fez? Para distribuir os CDBs que eram garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, ele usou o próprio mercado financeiro. Então, a média de comissão para distribuir um CDB era 0,5%, ele pagava 4%. Por isso que eu falo os conflitos de interesse no mercado financeiro. Você, como investidor, precisa ter noção disso, né? Então, ele utilizou as plataformas do mercado financeiro, principalmente da XP e do BTG Pactual, para distribuir esses CDBs. Se não me engano, a XP distribuiu 35, dos 41 bilhões, 35 foram distribuídos pela XP e 6 bilhões foram distribuídos pelo BTG. Então, quando ele pagou uma comissão 8 vezes mais alta do que os bancos pagavam para distribuir, lembre-se, os bancos, na média, pagavam 0,5% de comissão. O Master pagava 4% de comissão. Então, ele já conseguiu essa capilaridade que ele tinha para distribuir 41 bilhões em CDBs no mercado privado. Então, ele usou essa forma de capilaridade, de atingir mais pessoas no mercado, chegou a 1.600.000 investidores, né? Só que esses CDBs estão cobertos pelo FGC. Então, na realidade, por isso que me parece, eu vi boatos aí que o pessoal da Febraban tá muito irritado com isso, porque, na realidade, ele enganou os bancos, né? Todo banco faz uma colaboração para formar, né? Para capitalizar o Fundo Garantidor de Crédito, e o Banco Master estava utilizando, né, desse teórico seguro dos CDBs pelo FGC para conseguir distribuir esse monte de CDB que ele conseguiu. Então, na realidade, ele enganou os bancos ao utilizar o FGC para isso. Ele estava operando o FGC. E, por um outro lado, ele utilizou suas relações políticas para distribuir as letras financeiras, porque os bancos se capitalizam, ele pode vender CDB e pode vender num volume muito maior as letras financeiras. Os CDBs lá tinha o limite de 250 mil. Né? E politicamente ele até tentou aumentar isso no Congresso lá, a emenda Master, né, que foi capitaneada pelo Ciro Nogueira para aumentar esse limite de 250 mil para 1 milhão. Então ele ia quadruplicar a capacidade do banco de distribuir esse CDB. Não passou. E aí ele se utilizou das letras financeiras pelo outro lado para vender isso para fundos de previdência. E aí utilizou, obviamente, sua rede política, com os governos desses estados e com os prefeitos desses municípios, para eles, por pressão política, fazer o gestor desses fundos de previdências comprarem essas letras financeiras do Banco Master. Então, por aqui estava, digamos assim, num meio legalizado, ele pagava 4%, né? 8 vezes mais para o mercado privado distribuir os CDBs, e do outro lado, não sei qual a comissão, mas ele obviamente pagava comissões para distribuir isso aí para os fundos de previdência. Então, respondendo a sua pergunta, Ellen, infelizmente, esses fundos que compraram esses papéis vão perder esse dinheiro, porque esses papéis não tinham o que os CDBs tinham, que era a garantia do FGC. As letras financeiras não têm garantia do FGC. Esses fundos de previdência, esse fundo de pensão de 3 estados e 15 municípios que compraram esses papéis, depois que o banco foi liquidado,
Se não sobrar dinheiro para remunerar esses credores, esse dinheiro vai ser perdido. Então, muito provavelmente, não vai sobrar dinheiro, porque a gente agora já sabe que o Banco Master vivia com um monte de ativos falsos, fraudados, né? Então, quando o Banco Central liquidar, o que é liquidar? Pega a sua empresa, apuro lá todos os seus ativos, quanto vale, liquido, vendo e pago os credores. Então, muito provavelmente, esses ativos que vão ser liquidados lá do Banco Master não tem tanto valor assim que cubra tudo que ele distribuiu no mercado para esses fundos de previdência. Infelizmente, obviamente, carece de mais informações, o Banco Central vai fazer todo esse levantamento para fazer a liquidação, mas, sob o ponto de vista teórico aqui, esses fundos de previdência vão perder esse dinheiro, tá? E, obviamente, quem vai ser impactado? Os aposentados, os trabalhadores, os servidores que estão nesse fundo de previdência. Esse, para mim, é um grande crime, porque aqui o investidor ainda vai receber do FGC. E outra, o investidor aqui tinha uma certa responsabilidade, né? Quando você compra um CDB pagando 140% do CDI, quando outros bancos não pagam nem 100%, você tem que desconfiar. Lembre-se sempre que eu falo da relação risco e retorno. Está pagando muito é porque deve ter um risco maior. Mas vou comprar porque está garantido no FGC. Então, do lado aqui que eu estou falando privado, os investidores têm responsabilidade. Desse lado aqui dos fundos de previdência, os trabalhadores, os servidores, quem ia se aposentar por esses fundos, não tem responsabilidade nenhuma, porque não foi ele que comprou o papel. Quem comprou o papel foi o gestor do fundo, que foi indicado pelo governador do estado, que foi indicado pelo prefeito do município. Então, nesse lado aqui, para mim, um crime assim inaceitável, né? Deveria ter consequências para quem está envolvido nisso, né? Se o nosso país for sério, ele deve impor consequências severas, né, para quem se utilizou do dinheiro alheio para fazer essas negociatas. Tá ok, Ellen? Espero ter te ajudado. Esse episódio fica por aqui. Bom, todos esses assuntos, bolha de ar, esse negócio do Banco Master, tudo a gente vai conversar lá na nossa confraria. Cenários para 2026 a gente deve falar no workshop A Tempestade Perfeita. Então, se você não assistiu minha aula Revolução da Consciência, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu acho que ainda estão abertas, né, as inscrições. Eu acho. A equipe falou que ainda está, então deve estar. Vamos lá? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.